E aqui dentro eu converso agora com Afonso Pola. Obrigado, Pola, pela sua companhia mais uma vez com a gente. Boa noite. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Também Edson Trajano. Mais uma vez, obrigado. Trajano. Boa noite, Hélio. Boa noite, Paulo. Boa noite, amigos da TV Novo Tempo. O Congresso está correndo como pode, a toque de caixa, como pediu o governo de Michel Temer, né? Já era para isso estar votado plenamente, mas na semana passada teve aquela confusão na comissão, acabaram não terminando a votação, embora o texto principal já tenha sido aprovado. Precisa só dos destaques, né? Algumas alterações feitas pontualmente, para depois ir para o plenário da Câmara, onde não deve ter dificuldade para passar. O governo tem muita pressa. Por que essa pressa toda para que essa reforma saia assim tão rápido? Primeiro porque o governo ele tem apostado muito que a reforma da Previdência ela vai ser absolutamente importante para a retomada da confiança na economia brasileira, para a volta dos investimentos, para que a economia volte a crescer. Essa é a aposta do governo, né? Não sei se isso se concretiza. E, na verdade, o governo tem uma dificuldade ainda porque ele não tem segurança se ele tem os 308 votos necessários para esta aprovação. Ele tem maioria na Câmara dos Deputados, mas existe uma dúvida ainda se ele consegue juntar 308 votos, porque era uma maioria qualificada necessária, para aprovação, mesmo com todas as mudanças que ocorreram no texto inicial. O texto inicial ele já teve bastante mudança, mas tem algumas questões centrais que foram mantidas, como o caso da idade mínima de 65 anos para os homens se aposentar, as mulheres mexeu, veio para 62, mas ainda assim existe uma resistência muito grande de parte do Congresso e de parte da sociedade sobre essa definição de 65 como um parâmetro para o início da aposentadoria. O Arthur Maia disse ali, Trajano, que o texto novo agora, que está hoje na Câmara, é completamente diferente do que o governo enviou, porque este texto, segundo ele, foi construído pela sociedade. Houve tempo para que a sociedade se manifestasse, participasse ativamente disso? De forma alguma, ou seja, a sociedade teria que participar efetivamente de um projeto como esse que nós estamos discutindo, é o futuro da nação, o futuro de muitos aposentados aqui e aqueles que virão a aposentar no futuro próximo. Então, ou seja, o debate da Previdência não pode ter pressa, é um debate para o país. O governo quer votar o mais rápido possível isso, porque sabe que é um governo impopular, a proposta encaminhada é uma proposta impopular e quanto mais tarde demorar isso, pior fica para o governo. Por exemplo, uma das grandes questões colocadas no debate previdenciário não é a despesa previdenciária, e sim a composição de receita. Então, há 20 anos atrás foi criada uma DRU, desvinculação de receita da União, onde foi tirado o dinheiro da Previdência para outros setores, e agora, em 2019, esse dinheiro voltaria para a Previdência. Então, o governo quer aprovar logo para não ter que discutir de novo esse repasse para outros setores, dinheiro da Previdência. Prioritariamente, o que nós temos que discutir no país? Uma reforma política e não previdenciária. A reforma previdenciária não resolve o problema do baixo crescimento econômico do país hoje. Precisamos, principalmente, por exemplo, fazer uma política de redução de juros. Mas essa é o grande argumento do governo sempre é de que para salvar o Brasil da crise é preciso fazer isso agora. Não pode deixar para depois, já passou-se o tempo de fazer essa reforma fundamental. A gente já falou várias vezes aqui sobre os grandes devedores, mas recentemente o ministro da Fazenda veio ao público dizendo que não existe grande dívida nenhuma, nem não teria como resolver o problema só com os grandes devedores do INSS, né, da Previdência da República. Então, o jeito mesmo é cobrar o trabalhador. Pois é, além de existir uma dívida que é considerável, sim, né, das grandes empresas, essas dívidas elas continuam acontecendo porque você não tem muitos mecanismos de fiscalização eficiente para impedir que haja essa sonegação no campo da Previdência, o que, obviamente, acaba afetando aí o equilíbrio das contas, né? Então, é fundamental que se discuta a reforma da Previdência. Eu acredito que junto com a reforma tributária não tem sentido fazer essas discussões separadas, porque uma está atrelada à outra. E antes de cortar benefícios, antes de dificultar que as pessoas consigam esse benefício da aposentadoria, eu acho que discutir formas de combate à sonegação, de combate às fraudes, ou seja, e voltar a crescer a economia, porque no momento que a economia voltar a crescer, você volta a contratar, volta a empregar as pessoas e a contribuição para a Previdência aumenta. Então, nós estamos fazendo uma reforma no momento que é absolutamente desaconselhável de ser feita, porque nós estamos no meio de uma crise econômica de grandes proporções. Nós estamos tomando medidas que vão durar, aí ninguém sabe quanto tempo, para que no segundo momento, se a economia volte a crescer, a gente pensava, poderíamos ter feito essa reforma de outro jeito.
Então, só pegando essa linha Sim. também, discutir essa reforma agora, nesse ambiente de crise, nós estamos partindo do princípio de indicadores econômicos muito ruins. E aí o governo faz hoje um terrorismo da necessidade da reforma para a retomada do crescimento econômico. Primeiro que a base de projeção do déficit é ruim em função do baixo crescimento econômico. E depois, pensando nessa história da reforma necessária para o crescimento, é muito duvidoso se essa reforma é capaz de promover o crescimento. E sim, políticas outras que o governo tem toda a possibilidade de fazer, como a política cambial e mesmo a política fiscal, para resolver isso. Dos devedores, o principal deles, ao meu ver, é o próprio governo federal, ao tirar dinheiro da Previdência e passar para outros setores de atividades nessa desvinculação de receita da União. Ou seja, a Constituição de 88 colocou o governo com a responsabilidade de pagar assistência social. E o que está sendo feito hoje é que a folha de pagamento, o desconto feito dos trabalhadores, seja necessário ou seja usado para pagar essa despesa social da Previdência. E a Druc agora não é mais de 20%, mas de 30%, 30%. foi Isso. aumentado já no governo Temer.